Minha esposa, a presidente Shen, a ação dela. Né? Filhos de homens como você não merecem vir ao mundo. Com tanta raiva que fugi com minhas filhas gêmeas durante a noite. A sogra arrogante tentou me impedir, mas eu a nocautei com uma porrada. Até o uísque de casa foi jogado para longe por mim. No dia seguinte, quando minha esposa percebeu, ela ficou louca de raiva. Seu desgraçado, maldito, por que você levou meus tesouros, sua desgraçada? Espere por mim. Quando eu te pegar, vou quebrar suas 3 pernas. No entanto, você, com meus esforços incansáveis para carregá-las. Ela levou 3 anos e meio para nos encontrar, olhando para a filha com a cara fechada, cheia de raiva. A filha mais velha, Muyulu, vendo que eu admitia a identidade dela tão facilmente. Shen Mensi deu um sorriso frio. A insatisfação em seu coração diminuiu um pouco, mas uma frase da segunda filha, Muyulu, a deixou em apuros. Papai, eu não tenho mãe? Você não disse que eu e minha irmã saímos de uma pedra? Muyulu acrescentou. Sim, sim. Papai, é assim que você falou para mim e minha irmã. Se ela não é sua mãe, então quem ela é? Eu não esperava que eles levassem minhas piadas a sério. Muyulu encheu suas bochechas carnudas. Até causaram. Como eu saberia de onde você, papai, veio, tia? Ela insiste em dizer que é minha mãe. Xiaolu nunca a viu antes. Então o que faremos com ela agora? Xiaolu não sabe. Xiaoye também não sabe. Então jogue-a para fora. Papai, seja gentil. Afinal, a tia também é uma garota. Como resultado, Shen Mensi, que não teve tempo de dizer uma palavra desde que chegou aqui. Shen Mensi, sem tempo de dizer uma palavra. Foi agarrada pela gola e jogada grosseiramente para fora da porta por mim. Shen Mensi então reagiu. Uma raiva subiu em seu rosto imediatamente. Ela, a presidente do grupo Shen, uma figura proeminente. Investi centenas de bilhões. E hoje fui jogada para fora como lixo. Ela deu chutes furiosos na porta. Mulher, abra a porta para mim. Trabalhei duro para encontrar vocês, pai e filha, por 3 anos. E é assim que você me trata. Você ainda se atreve a me jogar para fora. Se você não abrir a porta, acredita que eu vou arrombar a porta. Assim que ela estava prestes a arrombar a porta, a assistente correu apressadamente. Senhora Shen, é o telefone da empresa. Shen Mensi, reprimindo sua raiva, atendeu o telefone. Alô, o que foi? A pessoa do outro lado da linha também se assustou. Diretora Mu, algo aconteceu na empresa. O belo rosto de Shen Mensi franziu ligeiramente a testa. Ok, eu entendi. Voltarei para a empresa imediatamente. Chegarei em cerca de 2 horas. Desligando o telefone, Shen Mensi olhou para a porta. A porta de sua filha, que ela não via há 3 anos. Ela hesitou. Finalmente, ela cerrou os dentes e tentou acalmar suas emoções. Mulher, eu tenho que voltar para a empresa. Não posso me afastar nestes dias. Não verei minhas filhas por um tempo. Você me deixa ver só mais uma vez, eu acabo. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Shen Mensi correu para dentro e viu as filhas, adormecidas tranquilamente nos meus braços, e a outra pendurada no meu pescoço, segurando um milkshake quase vazio. Olhos grandes e brilhantes olhando para ela sem piscar, Muyulu dormindo. Subconscientemente, lambeu os cantos dos lábios com a pequena língua, com uma expressão de querer mais. Eu franzi a testa. O que vocês estão fazendo tanto barulho? Xiaolu acabou de adormecer. Se acordar, você a acalma. Shen Mensi, a sempre fria presidente Shen agora, ficou um pouco sem jeito. Instintivamente pediu desculpas. Desculpe. Eu não sabia que ela adormeceria tão rápido. Eu. A secretária e os guarda-costas ao lado ficaram chocados. Normalmente, a dominadora. Sua Majestade, a presidente Shen, fria como gelo. Agora, para uma pessoa comum, pedir desculpas com você. E tão cuidadosa. No entanto, Shen Mensi logo se recuperou. Algo está errado. Por que eu deveria pedir desculpas a você? Devolva minhas filhas para mim. Caso contrário, antes que Shen Mensi terminasse de falar, fechei a porta sem cerimônia. Shen Mensi, sem estar preparada, bateu a cabeça diretamente na porta. Ela cobriu a testa com uma mão e ofegou várias vezes. O guarda-costas ao lado não pôde deixar de perguntar: Presidente Shen, o que fazemos agora? Quer que eu arrombe a porta para você?
Arrombar o quê? Se eu acordar minha filha, você será responsável por acalmá-la. Hesitou por um momento. Shen Mensi finalmente tomou uma decisão. Vamos voltar para a empresa primeiro. Não posso deixar a empresa para trás. Reservem imediatamente as passagens de volta. Shen Mensi disse para outra dupla de seguranças, que pareciam um pouco mais inteligentes. Você fica para vigiá-los. E me informe sobre a situação deles a qualquer momento. Além disso, vocês não têm permissão para contar o que aconteceu hoje. Entenderam? Depois de dizer isso, ela olhou novamente para este homem odioso. Só posso sair por enquanto. Mas felizmente os encontrei. Shen Mensi não acredita que eles possam fugir para longe. Mujie, você vai ver só. Coloquei Muil, que já estava dormindo, na cama. Muil também adormeceu encostada na irmã depois de beber o chá de bolhas, olhando para as duas filhas adoráveis dormindo profundamente, observando as duas filhas adoráveis adormecidas. Meu olhar também se suavizou. Nestes 3 anos, eu estive escondendo minhas filhas. Porque aqueles que tentaram nos assassinar uma vez disseram que minhas filhas são a vergonha de Shen Mensi, a vergonha de sua família, e não deveriam existir no mundo. Você odeia Shen Mensi? Eu balancei a cabeça interiormente. Se naquele dia não fossem aquelas pessoas que a drogaram, talvez nós nunca teríamos tido qualquer contato. Eu pensei que isso terminaria assim. Quem diria que essa mulher me encurralou na porta da escola e disse estou grávida, e me arrastou para longe quando eu estava começando a faculdade. Cuidei dela com carinho, e a cuidei entre tapas e pontapés, por quase 7 meses, até que ela deu à luz a filha. Eu peguei a filha e fui embora. Quem diria que nos esconderíamos por tanto tempo? Essa mulher ainda consegue nos encontrar. Parece que subestimei essa mulher. Pensando nisso, fiz uma ligação. Uma voz velha atendeu do outro lado da linha. O que foi, Xiaomen? Ainda me procura tão tarde. Tem alguma urgência? Xuelao. Ela já nos encontrou e mandou gente nos vigiar. Houve alguma surpresa do outro lado da linha? A pessoa do outro lado da linha ficou um pouco surpresa. Ela já pode encontrá-los. Parece que a família Shen faz jus à sua fama. Xuelao ligou. Se não funcionar de jeito nenhum. Ela é a mãe da Xiao Lu e das outras. E também a CEO do grupo Shen, com uma fortuna de mais de 10 bilhões. Meus olhos se arregalaram. Xuelao. Se você fizer piada assim de novo. Xuelao. Se você continuar fazendo esse tipo de piada, eu não preciso da vossa ajuda. Eu resolvo sozinho. Não, não, não. Estava a brincar. Pensei que a mansão tinha produzido tanto. Já era hora de te ajudarmos com algo. Não te preocupes. Se eles ousarem tocar em vocês 3, pai e filhas, a Academia Chinesa de Ciências não concordará primeiro. A masmorra também não concordará. Wen Yan. Eu respondo. Então, dar-vos-ei o trabalho. Estou agora a planear deixar Xiao Lu e Xiao Ye terminarem o jardim de infância em Kunshin primeiro. Depois irão para a escola primária em Motu, até terminarem a faculdade. Olhei para as minhas filhas que ainda dormiam. Senti uma súbita culpa sem razão. Para fugir deles, Xiao Lu e Xiao Ye nestes anos têm corrido comigo de um lado para o outro, e eu não lhes dei o melhor ambiente de aprendizagem. Xuelao também concorda muito. Deixe que nós organizemos. Quanto a você, se quiser voltar para a Academia Nacional de Ciências, eu vou te dar o cargo de vice-diretor primeiro. Quando eu me aposentar, você assumirá diretamente. Nossa vida futura estará toda coberta por nós. Não se preocupe. Eu disse isso 3 anos atrás. Desde que você esteja disposto a contribuir com sua força para o edifício, a partir de agora, o edifício será o seu trio pai-filha, o melhor guarda-chuva protetor. Dentro do meu coração, meu interior aqueceu. Nesse momento, Xuelao de repente disse: a propósito, seu relatório de exame físico completo saiu. E então houve um silêncio. Ele continuou a dizer: você ainda pode viver 25 anos. Eu murmurei em voz baixa. Isso será suficiente para eu ver Xiao Lu. Isso também será suficiente para eu ver Xiao Lu. Eles cresceram. Não se preocupe. Ainda há mais de 20 anos. Eu dei um leve sorriso. Xuelao investigou profundamente em seu coração. Desliguei o telefone. Sentei-me calmamente à beira da cama.
pensando. Grande parte. Nesse momento, Muiulu acordou sem que eu soubesse quando. Sentou-se na cama e esfregou seus grandes olhos. Seu rostinho fofo estava cheio de confusão. O que aconteceu? Xiao Lu. Xiao Lu levantou sua mãozinha rechonchuda. Embora ainda estivesse sonolenta, ela ainda me chamou suavemente e delicadamente. Papai, me abrace. Meu coração derreteu instantaneamente. Eu a abracei e perguntei. Você teve outro pesadelo? Não. Xiao Lu está com fome. Xiao Lu disse encostada em mim, sorrindo boba. Eu ri sem palavras. Tudo bem, tudo bem. Papai vai comprar algo para você comer. O que você quer comer? Xiao Lu pensou. Eu quero frango frito. Um frango frito inteiro. Ok. Imediatamente, peguei Xiao Lu e desci para comprar comida. Xiao Lu, que voltou para o quarto, começou a se deliciar. Com suas mãozinhas gorduchinhas, ela arrancou um pedaço de frango. Um osso mastigado. Papai, coma. Papai, coma. Xiao Lu também vai comer. Xiao Lu imediatamente pegou um pedaço de frango frito. Um gole de leite. Comendo com os lábios sujos. Seu rostinho também estava oleoso. Apoiando o queixo. Olhei para Xiao Lu, meu olhar ficou cada vez mais gentil. Cada vez mais terno. Ah, papai. Aquela tia de agora era mesmo a mãe da Xiao Lu. Fiquei em silêncio por um momento. Ainda não planejava mentir para Xiao Lu. Ela é sua mãe. Xiao Lu piscou os olhos. Então por que Xiao Lu nunca viu? Não me atrevo a olhar para o olhar da minha filha. Não sei como responder a essa pergunta. Papai, não chore. Papai não quer falar. Xiao Lu não vai perguntar mais. Xiao Lu segurou minhas bochechas. Eternamente. Forcei um sorriso. Estendi a mão e cocei a cabecinha de Xiao Lu. Então Xiao Lu quer morar com a mamãe. Então papai vai morar com Xiao Lu e mamãe também. Palavras que quase saíram. Ela realmente sente falta da mamãe. Mas a primeira frase não saiu de papai. Isso mostra o quão importante eu sou para Xiao Lu. Se. Papai disse-se. Se Xiao Lu e Xiaoi tiverem que morar com a mamãe. Papai, você não quer mais Xiao Lu e Xiaoi. Os grandes olhos de Xiao Lu instantaneamente se encheram de lágrimas. Fez beicinho, parecendo magoada e olhando para mim. Xiao Lu, não chore. Papai não vai falar mais. Papai, não vamos falar mais sobre isso, tá bom? Papai, você não pode me abandonar, Xiao Lu. Xiao Lu não quer deixar o papai. Xiao Lu se jogou nos meus braços. O corpo pequenino tremia levemente. Eu dei tapinhas nas costas dele. E disse suavemente, consolando. Papai não vai te abandonar, Xiao Lu. Papai só estava dizendo-se. Se também não quiser. Tudo bem, tudo bem. Não diga-se. Não diga-se. Então, Xiao Lu, você quer viver com a mamãe? Embora esses dois garotinhos, Xiao Lu e Xiao Yi, sejam muito compreensivos. Eles nunca mencionaram a mãe na minha frente. Mas eu sei que eles sempre ansiavam pelo amor materno. Hoje Shen Menci nos encontrou de repente. Mas a possibilidade de eu viver apenas mais 20 anos. Se um dia eu partir para sempre e deixar Xiao Lu e Xiao Ye para trás, pelo menos eles teriam uma mãe ao lado. Mas eu preciso saber se Shen Menci realmente se importa com Xiao Lu e Xiao Ye. Então o papai vai viver conosco e com a mamãe? Xiao Lu levantou a cabeça e olhou para mim com mágoa novamente. Fiquei em silêncio por um tempo. Então balancei a cabeça levemente. Por quê? Pai, você não quer mais a Xiao Lu e a irmã? Não é isso. É que sua mãe não gosta do papai. Ela nunca viveria com o papai. Mas se a Xiao Lu e a irmã quiserem viver com a mamãe, o papai também arrumará uma casa por perto. E virá ver a Xiao Lu e a irmã frequentemente. Então eu não quero ficar com a mamãe. Xiao Lu perguntou com os lábios franzidos. Já que a mamãe não gosta do papai, a Xiao Lu também não gosta da mamãe. Eu gosto de ficar com o papai. Xiao Lu é a mais nova. Pense bem. Se for com a mamãe, haverá muita, muita comida gostosa. Muitas, muitas roupas bonitas. Pode ir aonde quiser. Xiao Lu não quer. Sem o pai, o que a Xiao Lu quer com essas coisas? Se o pai não cuidar da Xiao Lu, isso significa que o pai não se importa com a Xiao Lu. Fiquei um pouco chocado. É difícil imaginar que essas palavras saíram da boca de uma criança com menos de 5 anos. A Xiao Lu se aninhou nos meus braços, com os lábios franzidos. Acariciei a cabecinha da Xiao Lu.
Olhando para uma filha que se apega tanto a mim, senti uma culpa inexplicável por um momento. Esquece. Já que a Xiao Lu não quer ir com a mãe dela, vou criá-la sozinho. Mesmo que a Xiao Lu quisesse viver com aquela mulher, Shen Mensi, será que eu realmente conseguiria deixá-la ir? No dia seguinte, eu abracei a Xiao Lu, que ainda estava dormindo, arrastando uma mala. Deixei o pequeno senhor, que ainda estava bocejando, sentado na mala. Assim deixamos o hotel. O guarda-costas que nos vigiava imediatamente ligou para Shen Mensi. Ligue imediatamente para Shen Mensi. Acabei de resolver alguns assuntos da empresa. Shen Mensi, com uma expressão cansada, atende o telefone. Ela massageia as têmporas. Ok, siga-os. Veja para onde eles vão. Não faça como da última vez. E perca-os de novo. Shen Mensi está meio deitada no sofá. Sua mente está cheia de suas filhas. Sua aparência adorável e fofa. Ela já se arrepende. Porque ela teve que chatear aquele peixe salgado e dizer palavras tão duras intencionalmente. Ela pensou que um estudante universitário recém-admitido não conseguiria criar um filho de jeito nenhum. Um recém-nascido. Em poucos dias, ela viria com a filha obedientemente, ajoelhada à sua porta, implorando humildemente para que ela criasse a filha. Embora no início ela não tivesse uma boa impressão daquele peixe salgado, sempre pensei que ela lamentou ter sido ela. Mas, afinal de contas, aquele peixe salgado também é o pai das filhas dela. Além disso, quando estava grávida, aquele peixe salgado cuidou dela com todo o seu empenho por 7 meses, aceitando todos os golpes e insultos. Mesmo que ela não se comovesse com essas coisas, ela já tinha desenvolvido muitos sentimentos inexplicáveis por aquele peixe salgado. Pensando agora, ela foi realmente ridícula naquele tempo. A culpa não era dela. Ela era apenas uma garotinha, que não entendia nada naquela época. Shen Mensi riu com um pouco de resignação. Mas a ligação seguinte a fez incapaz de rir. Puxa! Presidente Shen, eu os perdi de vista de novo. Perdeu de vista de novo? Shen Mensi levantou-se abruptamente, sua mandíbula tremendo de raiva. Ela não conseguia mais contar quantas vezes os havia perdido de vista. Quantas vezes eu a perdi de novo? Ela até suspeitou se eu estava sendo ajudado por alguém nas minhas costas, para esconder meus rastros. Mas pensando bem, eu era apenas um estudante universitário comum antes. Mesmo com trapaças, não seria possível ganhar tanto em 3 anos. Shen Mensi estava um pouco arrogante. Agora ela não sabia quanto tempo levaria para pegar esse peixe preguiçoso. Se eu soubesse, não teria voltado. Eu mesma fiquei esperando lá por ela, ouvindo as desculpas que vinham da outra ponta do telefone incessantemente. Shen Mensi soltou um leve suspiro. Onde você a perdeu de vista? Na entrada de um túnel. Mas pela direção que ela tomou. Deve ser para a estação de trem de alta velocidade. Entendi. Shen Mensi desligou o telefone. Imediatamente ordenou que investigassem meus rastros. Em breve, informações sobre meus rastros seriam relatadas. Olhando para as mais de 10 linhas, rotas para destinos diferentes. Shen Mensi já está acostumada com isso. Toda vez que quer encontrar esse peixe salgado, é basicamente como resolver um quebra-cabeça. Não só pensando para onde ela vai, mas também dependendo da sorte. Uma pessoa comum encontrando essa situação provavelmente perderia a cabeça. Mas Shen Mensi não. Ela é uma pessoa de temperamento forte. Não vai desistir até atingir seu objetivo. Shen Mensi pensou um pouco. Já que está pegando o trem de alta velocidade, isso prova que o peixe salgado não vai fugir muito longe. As filhas não aguentariam um trem de alta velocidade por tanto tempo. Isso também não se pode dizer. Esse peixe salgado tem um temperamento estranho. E se ela realmente levar as filhas, pegar um trem de alta velocidade por tanto tempo, apenas para confundir minha visão? Se ela ousasse brincar assim, se algo acontecesse com as filhas, ela estaria esperando para virar um pedaço de peixe salgado. Depois de olhar por um bom tempo, Shen Mensi de repente descobriu uma rota. Cidade pequena na montanha. Ela ficou um pouco surpresa. A cidade pequena na montanha é onde ela ganhou seu primeiro milhão. E onde ela me conheceu pela primeira vez. Até agora, ela ainda tem um pequeno quarto lá. 3 anos se passaram. Ela ocasionalmente voltava para aquele lugar.
também voltava para aquele pequeno quarto que eles compartilharam, só para ver se este peixe seco voltaria. Será que ela voltará para cá desta vez? Ou voltará para a casa dela? Shen Mensi ficou pensativa. Experiências anteriores lhe disseram que este peixe seco sempre gostava. Sua cidade natal tem poucas lembranças dela. Talvez por isso ela nunca tenha voltado para casa. Pensando nisso, Shen Mensi teve uma ideia. Quanto mais eu acho que ela não voltaria para a cidade natal, mais provável é que ela volte para a cidade natal. Então, Shen Mensi não teve tempo de descansar, e decidiu ir primeiro para a cidade pequena na montanha enquanto tinha tempo livre, planejando aproveitar a brecha para ir primeiro a uma pequena cidade nas montanhas. Neste momento, uma voz rouca soou de repente. Xiao Xi, para onde você está indo com tanta pressa? Um homem de meia idade com cabelos grisalhos desceu do segundo andar. Pai! Shen Mensi gritou. Shen Yang franziu ligeiramente a testa. Com o que você tem estado ocupada ultimamente? Você não tem estado em casa, nem na empresa. Sua mãe foi procurar por você na empresa ontem e não a encontrou. Você não pretende encontrá-la. As palavras de Shen Yang fizeram Shen Mensi engasgar. Sua mãe foi procurá-lo ontem. Ela só queria saber se você ainda queria ficar com Yang Wei. Se sim, ela pode juntar vocês dois. Afinal, Yang Wei disse há muito tempo que ela não se importa com o que aconteceu com você 5 anos atrás. Pelo contrário, ela se sente muito culpada, acreditando que ela não cuidou bem de você 5 anos atrás. Parece que ela se importa muito com você. Shen Mensi mordeu o lábio inferior. Sem graça. Eu gostei de Yang Wei no passado. Mas isso foi no passado. O que aconteceu na época foi minha própria estupidez e arrogância. Não tem nada a ver com ela. Conte a ela. Mas ela não precisa se culpar. Quanto a ficar juntos, esqueça. Há tantas mulheres boas no mundo. Por que se importar com um vagabundo como eu? Depois de dizer isso, Shen Mensi saiu apressada. Shen Yang balançou a cabeça impotente. Acenou para o mordomo. Vai investigar o que a filha mais velha tem feito ultimamente. E o que aconteceu com a filha mais velha na cidadezinha de montanha 3 anos atrás. Investigue cuidadosamente. Não perca nenhum detalhe. Do outro lado, saí da estação de trem-bala, levando Xiao Lu. Saí da estação de trem de alta velocidade, levando Xiao Lu. Xiao Yi pegou um táxi, indo direto para a direção de sua cidade natal. Nestes 3 anos, para evitar Shen Mensi naquele ano. Além disso, eu estava executando uma missão, ou pesquisando coisas para eles no Instituto Nacional de Ciências. Ouvi Xiao Lu gritar animadamente. Pai! Olha, é o tio Ji. Segui a direção de Xiao Lu e olhei. E realmente o vi em frente a uma barraca de frutas. Meu primo Jiboda. Ao lado dele havia uma garota. Jiboda ficou surpreso ao me ver. Só então ele percebeu. E deu um tapa no meu ombro. Bom garoto. Finalmente decidiu voltar. Mais devagar, mais devagar. Eu não pude deixar de mostrar os dentes. Meu olhar se voltou para Jiboda e a garota ao lado dele. Eu também fiquei um pouco surpreso. Não é essa Yu Youwei? Yu Youwei sorriu e acenou para mim. Irmão Mu. Quanto tempo? Eu estava brincando. Eu disse que vocês dois tinham um problema desde o início. Você ainda não admitiu. Bom rapaz. Assim que eu saí, tudo ficou exposto. Yu Youwei sorriu um pouco sem graça. Jiboda riu descaradamente. Ok. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos. Você voltou com dificuldade. Eu tenho que arranjar algo bom para você. Dar as boas-vindas a você. Tio Ji. Até ouvir a voz macia e agradável. Tio Ji notou os 2 bolinhos de massa ao meu lado. Xiao Lu. Xiao Yi também voltou. Venham dar um abraço no tio. Tio Ji também ficou radiante de alegria. Estendeu a mão e apertou a bochecha carnuda de Xiao Lu. E disse rindo. Xiao Lu sentiu falta do tio Ji? Quero. Xiao Lu disse rindo. Xiao Yi acenou com as mãos animadamente. Xiao Yi também quer. Tudo bem. Tio também sente muito a vossa falta. Eu disse com um sorriso. Eles acabaram de te reconhecer num instante. Eu nem notei que estavas aqui. Tio Ji ficou um pouco surpreso. Ele só tinha visto Xiao Lu e os outros uma vez. Não esperava que depois de tanto tempo, estas 2 pequenas criaturas pudessem reconhecê-lo de imediato. Xiao Lu. Venha resolver isto.
E o Yovei pegou Xiao Lu ao colo e deu-lhe um beijo na bochecha onde podia beijar. Um beijo forte. Xiao Lu, por que é que ainda cheiras a leite? Que cheiro bom! E o Yovei parecia ter descoberto um novo continente. Abraçando este pequeno e fofo companheiro, esfregando-se nele repetidamente. Claro, ele também não se esqueceu de Xiao e ao seu lado. Este abraço. Aquilo suavemente. Compraram algumas coisas e voltaram para a aldeia. Lembro-me de sairmos juntos à noite. Venham todos se reunir. Eu irei buscá-lo então. Ok. Segurando Xiao Lu, saí do carro, olhando para a casa de 3 andares à minha frente. De repente, sentimentos mistos invadiram meu coração. A irmã mais velha Mu Tanchun e o irmão mais novo Mu Di estavam em casa. Quando me viram, a mim e a Xiao Lu, os dois ficaram chocados. Eu sorri ligeiramente e disse: Olá, mana, Xiao Di. Há muito tempo que não nos vemos. Mu Tanchun recuperou a compostura. Num instante, deu-me um grande abraço. Segundo irmão, finalmente voltaste. Mu Di também estava visivelmente surpreso. Gritou para dentro de casa: Pai, mãe, o meu irmão voltou. Quem? Quem voltou? Mu Ded e Mu Mon saíram correndo com rostos cheios de surpresa, olhando para os cabelos brancos que apareciam gradualmente na cabeça de seus pais. Meu nariz também apertou levemente. Pai, mãe, eu voltei. Xiao Lu e Xiao Ye voltaram. Venham dar um abraço no vovô. Saia daqui. Todo engordurado. E quer abraçar minha neta. Eu, que estava me sentindo um pouco culpado, no bolso de Mu Deng, olhando eles passarem por mim. Correndo direto para os pais de Xiao Lu. Por um momento, não soube se ria ou chorava. Acontece que eles vieram por causa de Xiao Lu. Eu sou o filho de vocês. Que estranho. Lembro que quando trouxe Xiao Lu e os outros de volta, os pais tinham uma expressão sombria, com uma cara de quem queria me matar. Mumon olhou para o meu rosto, mais maduro do que há 3 anos. Ela também se sentiu desconfortável. 5 anos atrás, eles me ensinaram a dar aula por ter entrado em uma universidade de primeira linha. Mas quando eu trouxe os dois, quando as crianças de origem desconhecida voltaram, os elogios que os vizinhos costumavam me dar se transformaram em fofocas, até insultos. Isso os deixou incapazes de aceitar por um tempo. Pai Mu e mãe Mu também queriam que eu não me importasse com essas 2 crianças de origem desconhecida, ou que enviasse essas 2 crianças para um orfanato. Afinal, eu tinha apenas 20 anos. Ainda tinha uma longa vida pela frente e um futuro brilhante. Eles pensaram que eu, que sempre fui obediente desde pequena, ouviria o que eles dissessem. Mas eles nunca imaginaram que eu era muito teimosa. Abracei as crianças e fui embora, voltando mais de 1 ano depois. Coloquei um relatório de teste de paternidade em cima da mesa. Só então eles souberam que as 2 crianças eram realmente minhas filhas. Naquele momento, eles se arrependeram. Conversaram comigo por um longo tempo, para resolver as contradições entre eles. Só que quando eles queriam que eu trouxesse as crianças de volta para eles cuidarem, mas eu simplesmente não queria. Não sei o que eu passei nesses 3 anos, para em apenas 3 anos, amadurecer a esse ponto. Uma criança de 20 anos, tendo que se virar sozinha. Mamãe Mu, com os olhos marejados. Eu forcei Veivei a dizer com um tom azedo. Mas ela ainda riu e disse: Mamãe, está tudo bem, eu não estou cansada. Pelo contrário, a senhora parece ter se preocupado demais nesses últimos anos. Seu cabelo ficou ainda mais grisalho. Mamãe, é só a idade que avança. A senhora não tem nada, desde que esteja bem, já é o suficiente. Mamãe Mu perguntou um pouco preocupada. Desta vez, quanto tempo você planeja ficar? Não vai ser como da última vez, que você veio por 1 dia e meio e foi embora. Eu, Veivei, balancei a cabeça. Desta vez, talvez eu precise ficar por um bom tempo. Eu planejo fazer Xiao Lu e Xiao Ye voltarem para frequentar o jardim de infância. Eu pretendo deixar Xiao Lu, Xiao Ye voltar a frequentar o jardim de infância, apenas para passar tempo com vocês. Isso é bom, isso é bom. Ao saber que vou ficar em casa por um longo tempo. Mãe, você não ficaria muito feliz por mim? Achun, vá à cidade e compre mais alguns pratos. Compre tudo que o Xiao Mu gosta e traga de volta. Se o dinheiro não for suficiente, peça reembolso. Entendido, entendido. Mas papai Mu de repente pensou. Chega,
Chega. Você só se preocupa com o meu dinheiro pessoal o dia todo. Acabei de ligar para pedir que enviem. Não precisa ir lá novamente. Diretamente, Papai Mu estava de mãos dadas com Xiao Lu e Xiao Ye voltando. Em suas pequenas mãos, eles seguravam um monte de longas. Aquela boca pequena fez beicinho. Comeu um longa. A cabeça dele se inclinou. Naturalmente, ele cuspiu o caroço do longa. Então a mãozinha pegou o outro longa. Colocou na boca pequena. Morde e cospe. A ação era extremamente habilidosa. Eu dei uma risada impotente. Mas essa sensação familiar é muito boa. Noite. Xiao Lu. Vocês querem brincar em casa com a vovó e o vovô, tá bom? Ao ouvir isso, Xiao Lu correu imediatamente e abraçou minha perna. Não. Xiao Lu quer ficar com o papai. Xiao Ye, que estava assistindo TV, também correu. Eu também quero ir com o papai. Até para me impedir de fugir. Xiao Lu e Xiao Ye pularam para cima como koalas. Uma par de perninhas se enrolou nas minhas pernas. Cada uma segurando uma perna. Pequenas figuras penduradas em mim assim. O movimento era tão habilidoso quanto poderia ser. Eu também estava com a cabeça cheia. Mas o papai vai sair com seus tios por muito tempo. Não vai voltar tão cedo. E vocês precisam dormir às 9 horas. Não podem ir. Tudo bem. Se eu ficar com sono, vou abraçar a mão do papai. Pai, divirta-se com o seu. Não se preocupe conosco. De qualquer forma, para onde o papai for, nós iremos. Papai, não deixa Xiao Lu sozinha em casa de novo. Xiao Lu inflou as bochechas e se recusou a ir. Tangji, Mu Tangxun disse sem jeito. Xiao Mu, leve-os com você. Somos todos família. Está tudo bem. Vendo minha Tangji falar, eu também assenti. Para esses dois pequeninos. Então vão se vestir e calçar os sapatos. Eu levo vocês. Mas não corram por aí, sabem? Vou me vestir agora. Eu também quero trocar. Vendo os dois pequeninos correndo de volta para o quarto, Mu Tangxun perguntou com um pouco de curiosidade. Eles ainda são tão pequenos. Conseguem se vestir e calçar os sapatos sozinhos? Sim. Aos 3 anos, eles já conseguiam se vestir e calçar os sapatos sozinhos. Mu Tangxun ficou chocada. Não é à toa que não chama pai com 6 meses. Um pequeno demônio que consegue andar com 9 meses. Em pouco tempo, os dois pequenos vestiram suas roupas e sapatos e saíram correndo. Jiboda e Mu Tangxun dirigiram um carro cada. Levaram diretamente os poucos para brincar no PTV no centro da cidade. Chegando ao local, basicamente foi Mu Tangxun e Yu Weilun cuidando das crianças. Nós, irmãos, estávamos bebendo ali, jogando cartas e cantando. Xiao Lu, cansada de brincar, sentou-se calmamente ao lado. Saímos às 2 ou 3 da manhã. Eu carreguei Xiao Lu adormecida e segurei Xiao Yan, que ainda pulava. O grupo saiu para fora conversando e rindo. Mugé, o que você planeja fazer quando voltar? Quer vir e começar um negócio comigo? Mu Tangxun, que estava um pouco embriagado, agarrou meu ombro e disse. Ele agora também está na empresa. Abriu uma pequena empresa. Embora não ganhe muito, mas tem uma renda de 300 a 400 mil por ano. Sempre cuidando de seus irmãos e irmãs. Sempre desejou que esses irmãos e irmãs dele, para trabalhar lado a lado. Eu sorri levemente. Estava prestes a falar. Uma voz furiosa soou instantaneamente. Mugé, como você ousa levar minhas filhas a um bar? Eu vou lutar com você até a morte. Ouvindo essa voz um tanto familiar, levantei a cabeça e vi na estrada um Ferrari vermelho parado na beira da estrada. Shen Mensi estava olhando para mim com um rosto sombrio, com uma expressão como se quisesse me devorar. Minhas filhas. Algumas pessoas ouviram Shen Mensi chamando Xiao Lu. Todos ficaram chocados com a forma como ela se referia a elas. Sabiam que nos últimos 3 anos, eu nunca lhes disse quem era a mãe de Xiao Lu. Nunca pensei que hoje elas viriam de repente a mãe de Xiao Lu, que elas sempre tiveram curiosidade. O que elas nem imaginavam era que a mãe de Xiao Lu era uma grande beleza e dirigia um Ferrari. Vendo-nos sair de dentro, Shen Mensi ficou absolutamente furiosa. Newton procurava algo em todo lado. Finalmente, encontrou um pau num saco de flores ao lado da estrada. Pegou nele imediatamente e avançou como um louco, ignorando completamente que estava a usar saltos altos. Correu na minha direção para me bater. A minha cabeça latejou um pouco.
Olhei para o portão robusto. Compreendi imediatamente por quê. Aquele bar e este KTV partiram um portão. Os nomes são semelhantes. Ambos se chamam o Trono. Esta mulher tola deve pensar que trouxe a Xiao Lu. E que eles vêm para cá. É por isso que está tão louca. Mas não havia tempo para explicações. O pau da mulher tola já estava a descer. Larguei a Xiao Lu, protegendo-a atrás de mim. Desviei-me de um golpe com um passo lateral. E depois com um chute alto. Dei um pontapé no pulso de Shen Mensi. Shen Mensi sentiu dor. O pau caiu-lhe da mão. Mas ela reagiu rapidamente. Um giro para trás 902, um chute para trás veio em seguida 903, tanta força 904, o vento que vinha do chute era sibilante 905, mas esses movimentos, aos meus olhos 906 eram como uma brincadeira de criança. 907 estendi a mão e no ar 908 agarrei o tornozelo de Shen Mensi. 909 firmemente. 910 nem mesmo meu braço tremeu. 911 Xiao Ye, segurando seu chá com leite e bebendo. 912 olhou para meus movimentos limpos e arrumados. 913 seus grandes olhos o mais brilhantes que podiam. 914 cheios de admiração. 915 vendo que eu realmente consegui tão facilmente. 916 desviar um chute dela. 917 Shen Mensi sempre ficava um pouco surpresa. 918 ela era faixa preta de Taekwondo. 919 e também praticava artes de combate. 920 pessoas comuns, sem mencionar pegar com a mão. 921 mesmo o corpo. 922 atingido por esse chute, ou ficaria aleijado. 923 ou sentiria dor por muito tempo. 924 mas Shen Mensi nunca antes. 900 um chute para trás acompanhou. A força era tão grande que até o vento que o chute produzia uivava. Apenas que todos esses movimentos aos meus olhos eram como brincar de casinha de criança. Com um movimento da mão, foi assim no ar. Agarrou o tornozelo de Shen Mensi com firmeza. Nem mesmo o braço tremeu. Xiao Ye, segurando seu milkshake e bebendo, observando meus movimentos limpos e ordenados, com seus grandes olhos brilhando, cheios de admiração, vendo como eu, tão facilmente, consegui arrancar uma de suas pernas. Shen Mensi ficava sempre um pouco surpresa. Saiba que ela tem faixa preta em Taekwondo, e também praticou artes marciais mistas. Para uma pessoa comum, não diga apenas pegar com as mãos. Mesmo o corpo, levando um chute desses não ficaria aleijado, mas doeria muito por um longo tempo. Mas Shen Mensi, que nunca teve seu tornozelo agarrado assim, alguns reparos cerebrais. Solte-me, eu disse, franzindo a testa e explicando. Não levei Xiao Lu e os outros para o bar. Apenas os levei para o KTV. Mas assim que abri a boca para falar, percebi que parecia errado de qualquer forma. Esses dois lugares, parece que nenhum deles é para crianças. Lugares para ir, como esperado. Shen Mensi ouviu isso. Sua raiva aumentou ainda mais. Qual a diferença? Eles ainda são tão jovens. Por que você os trouxe? E se você ficar bêbado? E se você encontrar perigo? Foram eles que quiseram vir. Então você não pode vir a este tipo de lugar. Eu, Xiao Mei. Você se casou comigo tão rápido. Eu sou seu. Shen Mensi quase disse isso em voz alta, mas freou bruscamente no último momento. Ele, que estava prestes a agir, ficou com a mente completamente em branco, porque ele realmente não sabia o que ele era para mim. Um encontro de uma noite. Ela realmente não pode controlá-lo. No máximo, eles são um destino para buscá-lo. Namorada. Isso é impossível. Esposa. Ele não vai conseguir nem na próxima vida. Não sei por quê. Quando ele viu Muge ousar trazer suas filhas para um lugar como este, e ainda o desafiar sem motivo, ele ficou muito zangado. Ele ficou engasgado por um longo tempo. Então ele disse impaciente: eu sou a mãe dele. Já que você é o pai dele, você não deveria trazê-lo para um lugar como este. Eu dei um sorriso fraco. Você é a mãe dele, tem provas? Meus dentes do siso de Shen Mensi quase se quebraram de tanto morder. Ela é minha filha. Preciso de alguma prova? Quem sabe se é verdade ou falso? Qualquer mulher que vier da rua diria que é minha filha. Então eu tenho que acreditar que ela é a mãe da Xiao Lu e dos outros. Olhando para ontem, ela admitiu diante das filhas que agora ela é outra pessoa. Shen Mensi estava furiosa e irritada. Você não acredita? Então eu vou levá-lo agora para fazer um teste de paternidade. Se as filhas forem minhas,
Você me entrega. Não vou. Não tenho dinheiro. Eu pago. Não tenho tempo. Peixe salgado morto. Vou lutar com você. Bum bum. No segundo seguinte. Tum 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 tum. Peixe salgado morto. Vá com calma. Vá com calma. Peixe salgado. Vá com calma. Vá com calma. Eu segurei as mãos de Shen Mensi e a prendi contra a parede, sem nenhuma força para resistir. Os dois seguranças de Shen Mensi, em flechas, imediatamente a cercaram, prontos para agir contra mim. Vendo-os se aproximarem, Shen Mensi disse irritada: "O que vocês estão fazendo aqui? Vão para o lado. Eu resolvo sozinha." Os seguranças disseram um pouco constrangidos: "Sim, presidente Shen." Shen Mensi também temia que eles agissem sem cuidado. E se por acaso atingissem sua própria filha? Seria um grande problema. Mu Xianyu, me solte. Não vou soltar. Você vai soltar ou não? Eu não vou. Shen Mensi ficou furiosa e ergueu a perna para trás, chutando diretamente para baixo da minha virilha. Meus olhos e mãos foram rápidos. Com a coxa, ele prendeu a testa dele. Todo o corpo se inclinou para a frente, colando-se diretamente nas costas de Shen Mensi, impedindo-o de se mover. Shen Mensi sentiu meu peito quente e firme. Seu rosto imediatamente ficou rígido. Em seu rosto também não pude deixar de sentir um rubor. Ela nunca tinha estado tão perto de alguém antes. Claro, exceto por aquele peixe salgado atrás dela. 5 anos atrás, a distância entre eles era muito maior do que isso. E os ombros do peixe salgado não eram tão largos quanto agora. A única coisa que pode não ter mudado é que nele ainda estava aquele cheiro agradável. Shen Mensi também foi a primeira vez que sentiu em um homem um cheiro que não era muito perfumado, mas muito agradável. Eu também fiquei um pouco surpreso. Esta mulher, como 5 anos atrás, era cheia de charme por todo o corpo. Só de deixar alguém encostar em mim já é o suficiente para enlouquecer. O perfume do corpo está até melhor do que antes. Aquela pele branca e delicada faz as pessoas quererem dar uma mordida. Você não passou perfume? Não tive tempo de perguntar. Shen Mensi, que estava presa e se debatendo sem parar, ouviu eu me debatendo e pensou que eu estava falando sobre ela ter cheiro. Ficou ainda mais furiosa. Passar o quê? Eu preciso disso? Chega. Vou te soltar. Não faça mais bagunça. Xiao Lu está dormindo. Você quer acordá-la? Ouvindo que a filha estava dormindo, Shen Mensi, que estava se debatendo, imediatamente se acalmou. Ela cerrou os dentes. Ok. Solte-me. Eu não vou mais fazer bagunça. Fiquei aliviado também, com medo de que essa mulher enlouquecesse de novo. Afinal de contas, não importa o que se diga. Ela é a mãe de Xiao Lu e Xiao Ye. E para essa mulher, com quem tive meu primeiro encontro, tenho um sentimento especial. Eu realmente não podia bater nela, nem repreendê-la. No momento em que eu estava prestes a soltá-la, de repente, pareceu que eu percebi algo. Uma sensação de perigo se espalhou pelo meu corpo. A sensação de perigo se espalhou pelo meu corpo. Este é o meu 7º sentido, que pode sentir coisas perigosas em uma certa área, incluindo a malevolência e a intenção de matar emanadas pelas pessoas. Pode prever com antecedência. Meus olhos varreram os arredores com o canto do olho. Minha força e sentidos aguçados me fizeram perceber que muitas pessoas estavam olhando para cá sem jeito. Ou melhor, olhando para Shen Mensi. Eles pareciam funcionários, mas o canto de seus olhos nunca deixava. Shen Mensi, geralmente apenas espiões ou assassinos, teriam tais comportamentos e hábitos. Eles vieram atrás desta mulher? Pensando nisso, Shen Mensi, que eu tinha acabado de soltar um pouco, eu a pressionei novamente, pensando em como me vingar de minha Shen Mensi mais tarde. De repente, fui pressionado contra a parede por ela novamente. Você se viciou em brincar comigo, é? Acredite ou não, eu nem esperei ela terminar. Disse em voz baixa em seu ouvido. Mulher estúpida. Não se debata à toa. Você está sendo vigiada. O que você disse? Eu não vou acreditar nas suas mentiras. Solte-me logo, ou quando eu sair. Eu definitivamente. Originalmente, Shen Mensi queria me ameaçar, mas depois de ver o significado em meus olhos, ela imediatamente ficou em silêncio, seguindo meu olhar. Ela também viu aquelas pessoas. Embora confuso,
Claramente, aqueles pareciam pessoas normais. Mas ele ainda acreditou em mim inexplicavelmente. Os dois trocaram olhares. Shen Mensi quase entendeu instantaneamente. Entendeu o que eu quis dizer. Mulher boba. Saia daqui. Se você ousar se opor a mim novamente, vou te dar um tapa até morrer. Joguei Shen Mensi para o lado sem cerimônias. E me esquivei para o lado, abrindo um caminho para ele voltar para o carro. Neste momento, Yu, espere por mim, eu não vou te perdoar. Shen Mensi esfregou o pulso que foi agarrado por mim, enquanto caminhava lentamente, em direção ao carro dele. Neste momento, aqueles que estavam seguindo Shen Mensi também reagiram. Errado. Ele vai fugir. Peguem ele. Aqueles homens imediatamente cercaram. A expressão de Shen Mensi afundou levemente, para a ilha Siji. Saia rápido. Vá para o grupo Soushi. O motorista acelerou. O carro saiu disparado. Os dois seguranças entraram em outro carro. E os seguiram imediatamente. Vendo que Shen Mensi tinha realmente escapado, o líder disse com uma cara sombria: persigam rápido. Finalmente esperei que essa mulher se afastasse da propriedade da família Shen, sem trazer muitos seguranças. Desta vez, com certeza a pegarei. 5 ou 6 carros também aceleraram atrás. No entanto, algumas pessoas não foram com eles, mas vieram diretamente atrás de nós. Eu não me apressei nem um pouco. Entreguei a Xiao Lu, que estava dormindo, para Mu Tankun, irmã mais velha. Leve Xiao Lu e os outros de volta primeiro. Tenho algo para resolver. Lao Ji, você também pode voltar primeiro. Jiboda não notou isso. Por que voltar agora? A vida noturna está apenas começando. Irmã, vocês levem as crianças de volta primeiro. Espero vocês na barraca de lanches noturnos da Árvore Daron. Ok. Está decidido. Se você não vier, nós não vamos? Vão na frente. Mu os viu partir. Jiboda abraçou Xiao Yi e foi para o local combinado. Aqueles poucos homens os viram ir, e imediatamente os perseguiram. Eu me posicionei na frente deles, com um leve sorriso. O que vocês querem? Garoto, venha conosco. Temos algo para conversar com você. Você não quer ser espancado como um cachorro em público, quer? Sim, pode ser. Mal posso esperar. Também quero ver quem quer mexer com aquela mulher boba. Então eu segui essas pessoas até um beco. Era muito confuso aqui. E não havia câmeras. Aquele cara loiro agarrou a gola da minha camisa. Disse com uma cara feia: garoto, que relação você tem com aquela mulher? Confesse tudo. Senão vou quebrar suas pernas. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Eu sou o pai dos filhos dela. Que outra relação poderia haver? Pai dos filhos dela, que diabos? Aquele cara loiro ficou pasmo por um momento. Depois de reagir, tirou uma adaga e a colocou contra o meu rosto. Garoto, você está procurando a morte. Você está me enganando. Eu sou o pai dos filhos dela. Você sabe quem ela é. Nem se olhe no espelho para ver essa sua cara de azar. Nem para urinar. Você nem tem o direito de lamber os dedos dos pés dela. Sem nenhuma sinceridade. Eu sou realmente o pai dos filhos dela. O cara loiro ficou sem palavras comigo, rindo com raiva e diversão. Garoto, você ousa nos enganar. Vou cortar sua língua agora mesmo. Veja se você ousa ser insolente de novo. Agora é uma sociedade regida pela lei. Se vocês se atreverem a me tocar, a lei não os deixará em paz. Eu dei de ombros, com uma expressão indiferente. Isso se alguém vir. Não há ninguém aqui. Nem câmeras de vigilância. Mesmo que eu te nocauteie, ninguém verá. Um leve sorriso curvou meus lábios. Eu também pensei assim. Haha, em 2 minutos e meio. Eu liguei para alguém. Olá, Lao Wang. Do outro lado da linha veio uma voz fraca e sem energia. Droga. Você não pode ligar para mim sempre nessa hora. Tem alguma coisa? Que coisa? Eu dei uma olhada. Esses caras estão quase mortos. Disse calmamente. Não é nada. Apenas algumas pessoas queriam me atacar. E eu os deixei aleijados. Chame alguém para limpar a bagunça. E também, essas pessoas no futuro não devem mais aparecer em Kunshin. Ok. Isso está comigo. Guardando o celular, eu me aproximei daquele cara, que eu deixei quase morto com um tapa. Eu disse a eles: eu sou realmente o pai dos filhos dele. Assim que saí do beco, meu celular tocou. Pensei que fosse o velho Wang.
Atendi sem nem olhar. Alô, velho Wang. Você terminou por aí? Que velho Wang? Uma voz profunda, mas muito fria soou. Eu congelei. Essa voz é Shen Mensi. Como você tem meu número de telefone? Este telefone também é feito sob medida. Não importa para que seja usado. Não vazará nenhum segredo. Para obter através de meios normais, obter meu número de telefone é simplesmente impossível. O que você vai fazer sobre isso? Parece que você não gosta da minha inteligência. Shen Mensi ao telefone. Seus olhos se arregalaram. Eu fiz beicinho. Essa mulher ainda é a mesma de 3 anos atrás. Gosta de fazer cenas sem motivo. Apenas pergunte. Diga algo. Ela quer me matar. Os dois ficaram em silêncio em perfeita sintonia. Não há mais provocações. Você está bem. Você está bem. Essa atmosfera silenciosa durou um pouco. Os dois falaram quase ao mesmo tempo. Ambos fizeram a mesma pergunta em uníssono. As expressões dos dois congelaram ao mesmo tempo. E em silêncio tácito, eles se aquietaram novamente. No final, fui eu quem quebrou o silêncio. Eu adoraria que algo acontecesse com você logo. Seria melhor se você morresse agora mesmo. Assim as filhas seriam minhas. As palavras foram ditas como uma ofensa. Mas o rosto de Shen Mensi corou involuntariamente. Com um rubor. Eu me preocupo. Você não pode simplesmente ter outra filha? Você não é incapaz de ter mais. Além disso, não deixar as filhas incomodarem sua vida. Não seria melhor? E com sua posição de CEO e sua aparência, acredito que os que a perseguem poderiam formar fila até a Torre Eiffel. Encontrar outra pessoa e ter mais uma filha não seria difícil, certo? Porque você insiste em se agarrar a mim. E a Xiao Lu e as outras? Shen Mensi não disse nada. Muito tempo depois, ele disse: eu só não quero minhas filhas sofrendo com você. Quanto à sua vida ou morte, eu não me importo. Seria melhor que você morresse agora em algum canto. Me devolva minhas filhas. Meu olhar ficou um pouco. Um toque de frieza passou pelo meu rosto. Você foi quem desistiu das filhas primeiro. E Xiaolu e as outras não são sua vergonha? Você não se importa com elas? Para que você quer elas? Você realmente não quer deixar Xiaolu e as outras em paz? Shen Mensi ficou atordoada. Quando eu disse que minhas filhas eram minha vergonha. Quando eu não me importava com Xiaolu e as outras. Fui eu quem disse que não queria filhas. Mas isso era apenas parte do meu plano. Eu não consegui aceitar na hora que de repente tive filhos. Eu não estava disposta a aceitar minhas filhas naquela época. Mas por que eu diria que minhas filhas eram minha vergonha? São minhas filhas. São filhas que eu gesta por 10 meses. E dei à luz com muito esforço. Nunca aceitarei. Shen Mensi suspirou, acalentando suas emoções agitadas e continuou. Quando comecei a aceitar a existência deles, como eu saberia que você realmente fugiria com as filhas? Não tive vestígios de vocês nesses 3 anos. Eu nunca desisti de procurá-las. Eu sempre quis compensar minhas filhas. Elas nunca fizeram nada de errado. Sou eu, esta mãe, que errou. Wen Yan ficou em silêncio. Embora ele não conhecesse Shen Mensi muito bem, ele conseguia ouvir que ela dizia estas palavras com o fundo do coração, já que ela se importa tanto com Xiao Lu e as outras. Então quem nos perseguiu naquela época? Ei, seu idiota! Você me ouviu dizer isso. Devolva minhas filhas rapidamente. Você pode pedir qualquer condição. Usarei todos os meios para te ajudar a rastreá-la. Eu só quero minhas filhas. Ouvindo a voz já rouca de Shen Mensi. Não preciso ter calma. Se as filhas quiserem ir com você, eu não as impedirei. Mas se você ousar usar seus métodos para levar as filhas à força, ou se suas ações machucarem as filhas, Shen Mensi, mesmo que eu morra, eu te tirarei do corpo. Terminei de falar e desliguei o telefone. E bloqueei o número dela. Shen Mensi ouviu friamente o eco do telefone sendo desligado. Em sua mente estavam todas as minhas palavras. O maldito suspeito ousou me ameaçar. Ela bateu furiosamente na mesa com uma palma. Ela não estava com raiva da minha ameaça, mas estava com raiva de mim, que a tratou como esse tipo de pessoa. Quem é ela? Shen Mensi. Ela é aquela que para alcançar seu objetivo, pode usar quaisquer meios. Mas isso é apenas para negócios. Ela nunca tratou seus parentes assim. Como ela poderia usar esses métodos com suas próprias filhas?
Por que esse suspeito fala assim? Shen Mensi instantaneamente se acalmou. Pelo que ela me conhece. Eu nunca diria essas coisas de repente. Isso mostra que ela tem medo de usar esses métodos. Ou ela já passou por seus próprios métodos. Por isso ela disse isso. Mas o problema é que ela não fez. E o Xi está agindo estranho. Shen Mensi discou um número de telefone. Me ajude a encontrar a localização de Mu Jie. Agora mesmo. A pessoa do outro lado da linha estava preocupada. Mas, presidente Shen, sua situação atual é muito perigosa. É melhor você voltar imediatamente. Caso contrário, eu tenho medo. Medo de quê? Apenas me diga para encontrar a localização dele. Certo. Depois de encontrá-lo, como antes, apague imediatamente as informações dele. Nunca deixe mais ninguém saber que ele está aqui. Entendeu? Sim, presidente Shen. Do outro lado, abaixo da cidade de comércio Xiaoshan. Aqui é a maior barraca de lanches noturnos de Kunshin 1427 Xiaolu 1428. Vocês não foram dormir? 1429. A única coisa errada em vir correndo agora. 1430. Olhando sentado na cadeira. 1431. Xiaolu, com os cantos da boca sujos de óleo por comer patas de pato. 1432. Saltou da cadeira. 1433. Correu diretamente para os meus braços. 1434. Minhas mãos foram rápidas. 1435. Enquanto pegava um lenço de papel da mesa. 1436. Abracei Xiaolu que correu. 1437. Então limpei seu rostinho. 1438. Yu veio ao lado. Impotente. 1439. Xiaolu acabou de acordar. 1440. Disse que estava com fome. 1441. Então eu os trouxe juntos. 1442. Xiaoe levantou uma costela de porco grelhada. 1443. Com seus lábios brilhantes de óleo. 1444. Posso provar que foi Xiaolu que estava com fome. 1445. Não eu. 1446. Você não pode se meter nisso. 1447. Vocês dois glutões. 1448. Eu dei um leve toque na testa de Xiaoe. 1449. Sorri com um pouco de impotência. 1450. Mu Tanxun e Jibo. Xiaolu, vocês não foram dormir? A única coisa errada em vir correndo agora. Olhando sentado na cadeira. Xiaolu, com os cantos da boca sujos de óleo por comer patas de pato, saltou da cadeira. Correu diretamente para os meus braços. Minhas mãos foram rápidas. Enquanto pegava um lenço de papel da mesa. Abracei Xiaolu que correu. E então limpei seu rostinho. Yu veio ao lado, impotente. Xiaolu acabou de acordar. Disse que estava com fome. Então eu os trouxe juntos. Xiaoe levantou uma costela de porco grelhada. Com seus lábios brilhantes de óleo. Posso provar que foi Xiaolu que estava com fome. Não eu. Você não pode se meter nisso. Vocês dois glutões. Eu dei um leve toque na testa de Xiaoye. Sorri com um pouco de impotência. Mu Tanxun e Jiboda trocaram um olhar. A garota que o Mu acabou de mencionar, é realmente a mãe da Xiaolu e delas? Sim, eu não escondi nada. Ela já veio até aqui. Não posso mais esconder. Mu Tanxun perguntou sem conseguir conter. Quem é ela? Por que nunca a vimos antes? E você nunca mencionou ela? Eu disse calmamente. Ela se chama Shen Mensi. Eu a conheci em um hotel numa pequena cidade de montanha. Não se pode dizer que somos muito íntimos. Apenas nos vimos ocasionalmente. Depois de alguns acontecimentos. É por isso que a Xiaolu e a outra filha nasceram. Ela não quis. Eu de repente percebi algo. Olhei para o meu colo. A Xiaolu, que estava comendo avidamente. E a Xiaoye, pausei. A mãe delas tinha assuntos importantes. Por isso não cuidou da Xiaolu. Então eu cuidei delas. Eu não expliquei os detalhes. Parece que elas também não perguntaram. Até um tolo percebe. Algo aconteceu aqui. Que não pode ser explicado em poucas palavras. Nem em 1 milhão de anos. Não admira que você tenha desistido do primeiro semestre da faculdade. Foi porque a mãe dela estava grávida de Xiaolu e os outros. Jiboda não pôde deixar de levantar o polegar. E riu alto. Muito bem. Você conseguiu conquistar uma mulher rica e bonita dessas. Impressionante. Acabamos de ver Xiaolu. A mãe dele chegou de Porsche. Se eu não estiver enganado. Esse Porsche dela vale milhões. Minha boca se contorceu. Conquistei ela. Esqueça. Seria mais fácil conquistar o mundo do que conquistar aquela mulher. Mu Tanxundão.
Então a mãe de Xiao Lu e os outros voltou. Ela planeja levá-los de volta? Eu balancei a cabeça. Não. Ela só veio para levar Xiao Lu e os outros embora. Ela veio pegar Xiao Lu e os outros. O que você pretende fazer agora? Realmente entregar Xiao Lu e Xiao Ye para eles. Ela também sabe que eu sozinho. É difícil criar Xiao Lu e os outros. Se eles forem levados embora por aquela mulher assim, ela sentiria pena por mim. Eu disse levemente. Se Xiao Lu e Xiao Ye quiserem ir com ela, eu não vou impedir. Mas se ela ousar levá-los à força, eu farei aquela mulher sofrer mesmo que eu morra. Eu disse isso com leveza. Mas quando me virei, Shen Mensi estava com o rosto frio, parada atrás de mim. Como você veio aqui? Eu fiquei atordoado. Essa mulher não tem medo da morte. Depois de passar por tudo aquilo, ela ainda se atreve a sair. Shen Mensi, como sempre, foi venenosa. Vim ver se você já morreu. Eu não vou morrer mesmo que você morra. Vendo que eu não mostrei nenhuma intenção de fazê-la sentar, Shen Mensi puxou uma cadeira e sentou-se sozinha. Vendo-a, que está no meu colo mastigando um pescoço de pato, e me observando com olhos curiosos, Xiao Lu. Shen Mensi também retirou instantaneamente o gelo do rosto. Olhou suavemente para Xiao Lu e Xiao Ye. Ela quis estender a mão para tocar o rostinho de Xiao Lu. Mas Xiao Lu se escondeu no meu colo no segundo seguinte. Seus olhos curiosos também se tornaram cheios de expectativa. Xiao Ye foi rápida como um raio. Dando uma volta, ela se jogou nos braços da tia, não dando chance a Shen Mensi. Shen Mensi sabia que as duas filhas ainda não a aceitavam. Um vislumbre de arrependimento e vergonha passou por seus olhos lindos. Volte comigo. Ela olhou para mim. Eu acariciei suavemente a cabecinha de Xiao Lu. Voltar para onde? Uma pequena cidade na montanha. Eu comprei para você um trailer. 10 milhões por mês para suas despesas. Assim que isso foi dito, os olhos das poucas pessoas que estavam em confronto se arregalaram ainda mais. Meu Deus! Tem que ser tão direto assim? Sem mencionar o trailer na frente. Só os 10 milhões já são tentadores. Essa mulher, logo de cara, me ofereceu 10 milhões por mês de mesada. Reparem, é por mês. Não por ano, nem pela vida toda. Naquele momento, até mesmo Mu Tanchun quis concordar por mim. Afinal, não se deve brigar com nada. Muito menos com dinheiro. As poucas pessoas se entreolharam. No fundo de Xuanji, o fogo da fofoca ardia intensamente. Não preciso. Eu dei de ombros. Ao ouvir isso, os olhos de Jiboda e os outros pularam. Meu Deus! Você realmente prefere brigar com dinheiro, não é? Shen Mensi disse calmamente. Você não quer dar uma vida melhor para suas filhas? Mesmo que não pense em si mesmo. Deve pensar nas filhas, certo? Você sabe. O que você não pode dar, eu posso dar a elas. E daí? Xiao Lu, Xiao Ye. Vocês acham que a vida agora não é boa? Xiao Lu virou os grandes olhos e sorriu com a cabeça. Contanto que esteja com o papai. Está tudo bem. Xiao Ye também levantou a mão e disse. Comi o suficiente, bebi o suficiente. Tenho o papai me acompanhando. Essa é a melhor coisa. Certo. Você pode ir embora. Dei ordens para ele ir sem cerimônia. Vendo que eu não cedia, Shen Mensi franziu a testa ligeiramente. Mu Tanchun, ao lado, interveio rapidamente. Certo. Irmão Mu. Independentemente de qualquer coisa, ela também é a mãe de Xiao Lu e dos outros. Como você pode expulsá-la assim? Já que veio, vamos comer algo juntos. Ouvindo isso, a expressão de Shen Mensi melhorou um pouco. No entanto, a próxima coisa que eu disse, mas suas sobrancelhas franziram novamente. Ele não come essas coisas de barracas de comida noturna. Ele não está acostumado. Shen Mensi olhou para mim, que estava ao seu lado com uma expressão calma. Sabendo que eu estava com raiva das palavras que ele disse 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando vim cuidar dele. Eu gostava muito de comer lanches da madrugada. E comprava para comer com frequência. Naquela época, ele, que já estava acostumado com a vida de luxo, naturalmente desprezava essas barracas de beira de estrada. Considerando que as coisas dessas barracas de beira de estrada eram sujas e inúteis, e ruins para a saúde, ele, com a boca suja, frequentemente me provocava. Inesperadamente, enviei por 3 anos o peixe salgado de Xiao Xi. Mu Tanchun ficou um pouco constrangido. Ah, é mesmo?
Então, que tal mudarmos de lugar? Não precisa. Este lugar é ótimo. Desde que tenha comida. Não dê ouvidos às suas besteiras, parecendo querer refutar minhas palavras. Shen-Mensi pegou um espetinho e começou a comer. Shen-Mensi pegou um espetinho de churrasco e começou a comer. Só que ele não esperava que, mal deu a primeira mordida. Ele engasgou. Tosse, tosse. Shen-Mensi virou a cabeça bruscamente. E começou a tossir. Sem palavras. Peguei a água da minha frente e entreguei a ele. E gritei. Sua mulher estúpida. Você nem olha quando come. Isto é carne bovina em picles de pimenta. É muito picante. E você engoliu tudo de uma vez. Espero que você não morra engasgada. Por que você não disse antes? Quem mandou você falar rápido? Shen-Mensi pegou a água que eu lhe entreguei. E bebeu tudo de uma vez. Só então ela se sentiu um pouco melhor. Mas ainda assim, seus olhos lacrimejaram de tanto engasgar. Peguei um lenço. E, por hábito, limpei as lágrimas que brotavam dos cantos de seus olhos. Mu Tanchun e os outros viram esta cena. E ficaram um pouco surpresos. Eles pensavam que a minha relação com Shen-Mensi era muito ruim. É exatamente como rivais. Mas pelo jeito que eu faço. Parece bem habilidoso. Ok. Se quiser comer, peça de novo. Você não aguenta muita pimenta. Eu aceno com a mão. E uma senhora com o cardápio vem. Jovem. O que você quer pedir? Quero um espetinho de cordeiro com carne bovina. E depois 2 de cogumelos. Uma berinjela grelhada. 2 salsichas. E por último, uma panela de mingau de frutos do mar. Um prato de camarão cozido levemente apimentado. Sem cebolinha. Sem coentro. Mu Tanchun avisou. Não tem mingau na mesa? Eu percebi instintivamente. Ele não come coentro. Assim que disse isso, Shen-Mensi, ao lado, moveu as sobrancelhas ligeiramente. Olhou para mim com surpresa. Esse cara ainda se lembra do meu gosto. Ainda se lembra que eu não como coentro. Não prestei atenção no olhar dele. Apenas peguei de volta a xícara da mão dele. Shen-Mensi então reagiu. O que eu tinha bebido agora parecia ser o chá que eu já tinha bebido. Mas ele apenas me lançou um olhar. E não disse mais nada. Devido à chegada de Shen-Mensi, este lanche da noite não incluiu mais bebida ou diversão. Apenas comemos um lanche da noite e saímos. Shen-Mensi perguntou. Você realmente não quer voltar comigo para a pequena cidade de Shanshin? Não quero. Por quê? Não é por nada. Simplesmente te odeio. Mas não vi nos seus olhos o quanto você me odeia. Eu te odeio em meu coração. Shen-Mensi ficou sem palavras. Não dá para continuar essa conversa hoje. Por que esse peixe preguiçoso gosta tanto de arrumar confusão e fazer manha? Ele ficou em silêncio por um tempo. Finalmente perguntou o que estava em seu coração. Você me odeia. Ainda tenho medo de prejudicar as filhas. Ambas. Shen-Mensi você não. Mas eu nunca fiz mal a ninguém. Nem pensei em prejudicar as filhas. Por que você diria isso? Com medo? Falando sem pensar. Shen-Mensi mordeu a cabeça. Você não é esse tipo de pessoa. Já que você disse isso, significa que algo aconteceu. Que te fez ter essa cautela comigo? Você pode me dizer? Quero saber o porquê. Eu fiquei em silêncio por um momento e disse calmamente. Por que 3 anos atrás você mandou pessoas para me matar e matar minhas filhas? Por isso não confio em você. E não vou entregar minhas filhas para você. Entendeu? Mandei gente te matar. E matar minha filha? Shen-Mensi ficou chocada. Como é possível? Minha voz ficou um pouco fria. Como é que não é possível? Você não me odeia. Acha que eu e as filhas arruinamos a sua vida? Terminado de falar, abracei a Xiao Lu. A Xiao Yi entrou no carro da irmã mais velha. Partiu sem olhar para trás. Só restou Shen-Mensi paralisada no lugar. Eu odeio-te, mas eu não iria ao ponto de te prejudicar. Shen-Mensi murmurou uma frase. Pareceu ter compreendido. Um traço de desculpa apareceu no seu rosto. Há 3 anos. Alguém em seu nome foi para me emboscar a mim e às minhas filhas. Talvez seja por isso que eu sempre fugi com as minhas filhas. Sempre me escondi dela. A verdadeira razão. Bastardo. Tocaste na minha filha.